Nós estamos em dias daquilo que denominamos preparação para o Pentecoste, para um derramamento, para um enchimento do Espírito Santo. Já deixamos bem claros que não somos adeptos a nenhum tipo de numerologia e que eu não coloquei uma corda no pescoço de Deus e disse: dia 5 de junho o Senhor tem que fazer algo igual aconteceu na igreja de Atos. Primeiro, porque nós não somos aquelas pessoas daqueles dias. Segundo, estamos em um contexto totalmente diferente. Terceiro, posso te explicar que hoje nós somos uma mistura de tudo. Uma mistura de quem recebeu, uma mistura de quem perdeu, uma mistura de vários processos inacabados. Quem está me entendendo? Agora, nenhuma coisa eu tenho certeza, e já tenho visto acontecer. O princípio está de pé. O princípio está de pé. Qual é o princípio? O princípio é 40 dias Cristo ficou falando intensamente sobre a palavra do reino. E os outros 10 dias, eles ficaram 10 dias orando intensamente. E o que aconteceu no final desses 50 dias? Um poderoso derramamento. O princípio está de pé. Pode ser que, dependendo do teu grau, você leia menos e ore menos e receba mais. E pode ser que você tenha que, como eu, fazer isso umas 10 vezes. Não interessa. O que importa é o princípio. O que importa é o princípio. O princípio é a lição por trás da situação. Amém? O princípio é sempre esse. E baseado neste princípio, nós estamos trabalhando fundo em princípios e verdades espirituais do reino do céu. Baseado nesse princípio, orientamos os irmãos, a começar pelos líderes de célula, e depois, passando para os outros membros da igreja, o livro O Espírito de Cristo, a fim de que você entenda de uma maneira mais ampla e profunda quem é o Espírito Santo. E quem já tem lido o livro tem tido a sua mente ampliada. E o objetivo é que até o final do mês de junho, desse mês que entra, todos tenham este livro e leiam. Amém? Quando fazemos isso, estamos dentro do princípio ouvir bastante sobre o reino dos céus. Até porque o agente principal do reino de Deus hoje na terra é o Espírito Santo. Jesus foi embora e deixou o Espírito dele aqui na terra. Amanhã, para remirmos o tempo e continuarmos usando esse princípio, nós vamos te mostrar na live. Então você vai aprender lá do seu lar por que Jesus falou que os pais dão coisas, Deus dá o Espírito. Antes eu não gostava quando eu li esse texto, vou te falar a verdade. Eu falava assim, engraçado, os pais dão coisas e o Senhor dá o Espírito. Não entendo. Hoje eu entendo. Por que os pais dão boas coisas? Mas o Pai Celestial não dá boas coisas, Ele dá o Espírito. Amanhã, às 19h30, no meu canal. Esteja lá, por favor. Especialmente você que quer ver a coisa acontecer. Eu não vou te enganar. A maioria de nós começou uma busca por Deus por uma coisa, ou por algumas coisas. E no meio dessa coisa, Ele vai nos ajustando. Quem está me entendendo? E aí de repente parece que você não está mais nem buscando aquilo que começou. Mas fique calmo que no fim da história vai ser o que você buscava e o que Ele te mostrou no meio do caminho, que era muito maior do que o que você buscava. E não só isso. O que você vai se tornar quando encontrar o que você estava buscando.
Até aqui eu estou me fazendo entender? Amanhã será o nosso 4º dia. Se você não aguenta, por enquanto, psicologicamente você não suporta, vá até às 3 horas. Se no meio do caminho você quiser enganar a sua natureza humana, a sua carne, tome um gole de café, tome um chá, para você chegar até 6 horas da tarde. Mas, deixe-me perguntar, para quem estiver fazendo, quem aqui tem percebido uma percepção nova nesses dias? Levante sua mão. Amém. Bastante gente. A você que não tem percebido, continua. Amém? E se não tem feito, entra. Aleluia. Domingo que vem, nós encerraremos essa bateria de disciplina espiritual com a ceia. E no mês que vem a gente começa outra. Porque a palavra profética é bater na árvore até ela cair. Que árvore é essa? Os espíritos implantados, os demônios, os reinos. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do ar nas regiões celestiais, comandos, domínios. Esses domínios é que vão embora da sua vida, da sua casa e da sua existência. É isso aí. E como é que eu sei que tem um domínio na minha vida? É só você olhar a circunstância repetitiva que você vai saber que ali tem um demônio. Ali tem uma força diabólica. E para o teu governo, muito parecido com o que foi com tua mãe, com teu avô, com tua avó, com tua tia. É a mesma coisa de sempre, não importa se você se converteu. Então tem uma força ruim ali. E é essa força que tem que ir embora. Você me entende? É bater até cair. Até aquilo que não é, não ser. O que isso significa? No livro de Apocalipse fala do diabo que era e já não é. Ele não é. Mas é uma coisa que não é, mas continua insistindo como se ainda fosse. Quem está entendendo? E ele continua insistindo, deposto, derrotado, mas ainda continua ocupando posições que Adão e Eva deram para ele. Posições que não pertencem mais a ele por direito, porque Cristo já tomou tudo de volta. Agora nós exercemos a autoridade, e quando estamos sem autoridade espiritual, nós buscamos autoridade pela santificação, e a autoridade nos é conferida, e nós temos autoridade para mandar ele embora. Por isso pedi você para cantar, os reinos vêm e vão. Vêm e vão. Porque o nome dele é imutável. O seu nome é infalível e é imutável. Por isso que o nome no início da música é lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Enquanto adoramos, lutamos com armas de fé. Não é cantarolamos e nada irá impedir, é lutamos enquanto adoramos com armas de fé. E essas armas lhes têm sido dadas nesses dias. A principal de todas as armas é a sua relação com Deus. Essa é a principal de todas. E hoje, eu vou passar para vocês uma coisa que veio sendo construída nos últimos dias, nos últimos 3 dias, diga de passagem. Sexta-feira, eu estava vendo o Randy Clark, um homem de Deus, que é muito usado no Ministério de Cura, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Ele estava falando lá na igreja do pastor em Belo Horizonte.
e Paulo Mazzoni, ele estava lá pregando lá, e aí eu comecei a ouvir uma parte da pregação dele, algumas coisas que eu já sabia e outras demonstrações. Mas aí chegou na parte melhor, quando ele mostrou os livros que ele tinha, e aí eu comecei a ver os livros na internet, e aí nesse negócio de vai vendo, eu vi quando ele falou sobre batalha espiritual, e eu falei, deixa eu ver. E aí, humildemente, ele disse que ele tinha aprendido boa parte de batalha espiritual na vida dele com um homem chamado Pablo Sartori. E eu fui ver quem era esse senhor que viveu boa parte de sua vida, depois dos 48 anos, nas tendas de cura e de libertação de Carlos Anacondia. E uma coisa que me assustou, daquelas milhares de pessoas que Deus usou Carlos Anacondia e a sua equipe para libertar, e inclusive ele aprendeu lá dentro, 80% das pessoas endemoniadas e opressas eram crentes. Você sabe o que é 80%? É de 100, 80 era da igreja. De 100 pessoas que entrasse lá, vamos supor, tem 1000 pessoas na tenda, 800 que caíam endemoniadas ou que manifestavam qualquer coisa diabólica, vinham de uma igreja. 80% das pessoas que teriam alguma libertação financeira não eram do mundo, eram da igreja. 80% daqueles que queriam se matar não vinham do mundo, vinham da igreja. E esse homem fala uma coisa que na hora encaixou algo na minha mente. Parte disso é a ignorância com relação ao ministério da libertação. Que hoje eu nem falo mais ministério de libertação. O trabalho de libertação das forças do diabo que já tem que ocorrer logo no começo. Quando Cristo mandou os apóstolos, ele disse: quando você chegar no lugar, diga, o reino de Deus está próximo, expulse os demônios. Expulse os demônios e cure os enfermos. Expulse os demônios. Então esse senhor, que quando estava pregando já estava com 78 anos na pregação que eu ouvi dele, ele foi falando de um jeito que foi desmistificando o negócio da minha cabeça, e algo ficou bem claro quando Cristo mandava os apóstolos irem, depois os 12, depois os 12, depois os 70, depois 120. De cara, quando ele chegasse em qualquer lugar, inclusive nos judeus, inclusive na casa dos judeus, não era na casa dos filisteus, não era na casa dos romanos, não era na casa dos assírios e dos de Sidom e de Tiro, era na casa dos judeus, dos filhinhos de Abraão. Quando eles chegassem na casa dos filhos de Abraão, que iam no templo direto, eles chegariam na casa desses filhos de Abraão e expulsariam os demônios de lá e curariam lá. E por que expulsariam os demônios de lá? Porque tropas diabólicas, espíritos diabólicos estavam alojados naqueles lugares e muitas vezes naqueles corpos. Quando Jesus fez isso naquela irmã da igreja, que chegava todo sábado chegava torta e sentava lá na ala das mulheres, 12 anos fazendo assim tortinha, e Cristo estende a mão e cura aquela mulher, e os homens da lei, os homens que explicavam a lei de Moisés disseram, não é lícito curar no sábado. Aí ele fala, não se deveria libertar
Não se deveria libertar esta feiticeira, é isso? Não se deveria libertar essa filha de Abraão, que há 12 anos Satanás, o príncipe desse mundo, a mantém aprisionada, a cativa. Mas o mindset dos caras estão tão tortos que eles só entendem que aquela cativa deveria ir lá, sentar na ala das mulheres e entregar a oferta dela, e ele ouvir ler um texto bíblico e ir embora. A ignorância te mantém aprisionado. O que isso tem a ver com orar e jejuar? Tem a ver com você orar e jejuar com a mentalidade correta. Porque talvez você pode, durante esses períodos, ver alguma coisa na tua área, na tua vida, na tua existência, e você falar, não, eu não, comigo não, meu irmão. Pera, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Deus. Quem é o diabo para ficar perto da minha casa? Não, assim não. Quem sou eu para admitir que existe uma influência maligna na minha vida? Não, comigo não. Isso aí é para aquela pessoa lá da perdição. Você precisa entender. Ou talvez você levar mais a sério o que você vê do mal no teu derredor. Tá pegando aí? Levar mais a sério. Porque às vezes esse pouquinho de vanglória, esse pouquinho de ignorância, esse pouquinho, sei lá, de que nome que eu daria para isso. Não, isso era com a minha mãe, isso era com meu tio. Comigo não, eu sou da igreja há 18 anos. E daí, filho, que você é da igreja há 18 anos? Isso é aquele comando espiritual lá que largou teu pai, tua mãe, teu avó, e disse assim, ainda tem um pé em você. Eu ainda consigo resistir por causa de uma má vontade sua. Eu ainda não fui embora por causa de uma preguiça que você tem de fazer o que poderia me mandar embora. E como eu ajo baseado em princípios, mais do que você, eu permaneço. E enquanto permaneço, eu destruo tua casa, destruo teus filhos, destruo tuas finanças, destruo tua própria vida. Porque o meu povo perece porque falta o quê? Conhecimento. Então, o trabalho da libertação, ou o reino de Deus já entrar limpando, é obrigatório. É obrigatório. Amém? É obrigatório. É obrigatório. Então, quando você chegar no lugar, diga, o reino de Deus está próximo. Expulse os demônios, cure os enfermos. E o que clareou mais na sua cabeça ontem, no caso? O que clareou mais ontem foi o seguinte, que de uma vez por todas, eu entendi que quando nós, igreja, chegarmos em um lugar, ou quando nós mesmos formos usar os benefícios e as armas que temos para nós mesmos, porque nós temos que ser os primeiros que bebemos do nosso remédio. Amém? Nós não podemos mais fazer uma separação de ministério de libertação. Não, esse ministério aqui é o que liberta. Esse ministério aqui é o que busca Deus. Esse aqui é o da busca. Esse aqui é o da libertação. Aí fica parecendo que tem um grupo que busca, que é o que ministra a libertação. Aí tem outro grupo que é o grupo da intimidade. E aí fica-se umas imagens equivocadas. Aquele grupo que faz libertação, que marca 7 dias de libertação, que dá uma apostila da libertação. E o grupo da busca por Deus é aquele grupo que fica zen, aleluia, com a luz azul. E fica parecendo assim que esse grupo aqui é o do ministério de... Não, eu vou agora participar da libertação. Eu fui liberto, ou vou libertar. Aí você desligou o botão ali, libertou, acabou, vum. E eu não sei você, mas eu
Até um tempo atrás, sem perceber, eu criava essas diferenciações. E para que nós continuemos criando esse raciocínio único aqui, deixa-me saber se tinha alguém também que, sem perceber, criava essa distância e quase que dava esses nomes, esses ministérios. Eu escutei até alguém dizer, não, se você não consegue, vai lá não sei aonde, que lá tem o ministério, lá tem a libertação, o seminário da libertação. E aí eu pensei, meu Deus, e quem não pode ir lá, vai acontecer o quê? Vai ficar oprimido? E quem não puder passar por todo esse processo? Mas vamos continuar o esticamento mental aqui? Quem aqui, por algum motivo, sem perceber, tinha essa dicotomia, essa separação? Buscar o Espírito Santo é uma coisa, ser liberto das garras do diabo é outra. Ou ser liberto de operações diabólicas é outra. Quem aqui, em algum momento, sem perceber, carregou esse distanciamento? Levanta a mão. Vocês aqui, desse lado aqui. Quem aqui achava que quando faz uma coisa acontece a outra? Quem aqui não achava nada? Porque eu também na mão baixa? Eu vou perguntar de novo. Amém? Porque, irmão, isso aqui é estatística, é pelas amostras que você sabe por que não acontece. Eu vou perguntar de novo, quem aqui está lutando para alguma coisa ruim sair da sua vida? Ou o que de fato de Deus presta se manifestar claramente na sua vida? Levanta a mão. Tá bom, todo mundo, ok. A começar por mim. Fechou? Tá bom? Você leu na Bíblia, viu em sonho, viu em visão, Deus falou, mas principalmente você viu na Bíblia e falou, não, isso aqui é verdade, eu quero isso aqui. E agora você falando, eu quero isso e acabou. Quem chegou nessa conclusão? Levanta a mão. Amém. Beleza. Agora, quem aqui não conseguia, deixa eu melhorar, não conseguia ver uma ligação plena entre libertação e enchimento do Espírito Santo, com orar em línguas e cura e etc. E ficava parecendo que libertação é uma coisa, e quando se fala de buscar o Espírito Santo é outra. Levanta a mão. E vocês que não levantam a mão, é por quê? É porque nunca tinham pensado nisso? Quem nunca tinha pensado, levanta a mão. Ok, agora está explicado. Então, como você nunca pensou, então você não estava nem de um lado e nem do outro. Presta atenção, irmão. Talvez, mais do que vocês todos, eu estou interessado em ver teu sucesso, amém? Então, quando a Dona Yaci nasceu no Evangelho, tinha essa separação. Vou fazer uma pergunta aqui. É normal que pessoas que transitam nesses ministérios também tragam enchimento do Espírito Santo e avivamento e poder e glória e colorido? Ou geralmente é mais esse lance da libertação? Geralmente é mais o assunto da libertação. Pois é, irmão, hoje eu quero te mostrar que está tudo ligado. Hoje eu vou te mostrar que está tudo ligado. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu já me levantei, indo para o meu quarto de oração. Aí passei, arrumei lá uma louça, não lavei, arrumei. Aí fui lá na pia, na máquina de lavar roupa, e aí uma voz falou assim, lá vai você de novo, né, essa vida chata sua, você já levanta, vai ler Bíblia, vai orar. Você é coitado de você, cara. Você devia ter pena de você. Eu sinto uma pena de você. Você devia ter pena de você. Em pleno domingo, lá vai você fazer tudo de novo. E aí eu disse para aquela voz, James, escravo do Evangelho. James, escravo do Evangelho de Cristo. Aí rapidinho aquela voz se calou. Escravo da coisa mais maravilhosa do mundo. Aí essa voz parou. E depois dessa voz, depois de uns 40 minutos ouvindo o cara, veio essa revelação. A ligação entre ser cheio do Espírito e batalha espiritual. Quando eu entendo que essas duas coisas estão correlatas,
eu também vou entender outros motivos. Quer ver um? Porque que quando você começa a buscar o Espírito Santo, você começa a ver demônio. Não vou mais ser ingênuo achar que todo mundo vai levantar a mão, mas quantos aqui já se viram confusos? Você foi orar para ser cheio do Espírito. Você foi orar para ser mais santo. Você foi orar para ser mais doce. Você foi orar para ser batizado. Daqui a pouco você começou a perceber uma série de ataques espirituais. Quem já passou isso? Ah, começou a aumentar. E quem ficou confuso? E quem ficou confuso a ponto de parar? Ok, está explicado. Quer a resposta hoje? Amém? E fica tranquilo que você não vai precisar nem gemer nem chorar. Você vai se alegrar. Amém? Esse é o problema de não entender o que se está fazendo. Esse é o problema, inclusive, de jejuar sem entender. Porque nós não somos libertos pelo jejum que fazemos, somos libertos pela verdade que conhecemos. Agora, se você ora, jejua, se separa, se retira com a compreensão de tudo que Deus é para você e tudo que Ele fez, aí, mano, vai dar tudo certo. Novamente, meu povo perece, porque falta o conhecimento. E se tiver o conhecimento, o povo vai o quê? Perecer ou viver? Viver. E viver em quê? Em abundância. Amém? Porque eu fiz uma pergunta para ele hoje de manhã cedo, depois que esse demônio ficou me atentando, dizendo, coitado de você, né? Você mal levanta, já vai de novo. E aí eu lembrei do apóstolo Paulo. Paulo, escravo de Cristo, escravo do Evangelho. Falei, James, escravo do Evangelho, vai para dentro do seu quarto de oração, ler a Bíblia e orar. E obedecer a visão. Bater na árvore até ver ela cair. E acabou. Em vez de ver bobagem. E aí, enquanto eu estava entendendo que, primeiro, não existe, na cabeça de Deus, esse ministério de libertação distanciado. Ele só tem hoje distanciado, porque nós somos um contexto de igreja que umas não sabia nem que tinha libertação, outras nem acreditava. Aí nasce alguém que diz que tem, aí fica parecendo que tem que ficar separado. Mas vai ter um momento que isso vai vir tudo no pacote. Amém? Vai vir tudo no pacote. E vai vir no pacote de entrada. O cara já converte tomando já uma desendemoniada, uma curada, depois umas bribrada, depois uma espritada. Aí já vai falando umas linguadas. Amém? É a linha de produção. Deu para entender? Onde é que você aprendeu? Na Bíblia. O cara é expulso do diabo, é curado, se prega o reino, ele aceita Cristo, ele é cheio do Espírito e assim vai. É batizado nas águas e cheio do Espírito. Tudo na linha de produção. Isso dentro de um lugar que está tudo alinhado. Agora, dentro de uma cabeça bagunçada, você tem que ir organizando as coisas. Aí você arruma uma coisa aqui, aí você tem que arrumar outra aqui, aí tem que estabelecer outra aqui, e tem que ir ajustando tudo até o negócio fluir. Mas o quadro é esse que você está vendo. O quadro é esse. Amém? Já chega expulsando, dizendo assim, Satã tem um outro reino chegando aqui nesse território. E como não tem dúvida, os demônios vão se manifestar. Porque se o diabo souber que você não sabe, ele fica ali. Ele fica. Fala assim, ele não sabe. Eu vou sair, vou dar uma volta, ele vai pregar, o outro vai fingir que aceitou, depois eu volto, continuo mandando, e ele continua achando que está fazendo. Aí as coisas não acontecem e eles pensam que é Deus que não funciona. E aí o Deus dele todo poderoso fica parecendo que não tem poder nenhum. Quem está entendendo? Mas as coisas estão sendo arrumadas. E vocês estão sendo equipados para isso. Está claro? A série de mensagens que nós estamos pregando é sobre a luz. E temos visto que quem é Deus é luz.
e que de Deus sai a luz. E o que é a luz, irmão? A luz são as emanações. No sentido da física, luz, no sentido simples, é emanação de ondas eletromagnéticas de um corpo luminoso. Logo, a matéria da luz, da claridade da luz, é o que sai daquele corpo luminoso. Logo, se a luz é a emanação de ondas eletromagnéticas e o que tem na luz é o que sai de dentro do corpo luminoso, a luz de Deus emana quem? Tá difícil? Eu vou falar mais devagar. A luz, a iluminação, a luz, fachos de luz, são ondas eletromagnéticas. Elas vêm assim, e elas são formadas daquilo de onde ela sai. A origem dela, a matéria da luz é de onde ela sai. Logo, se a Bíblia fala que Deus é luz, a vida era a luz. Se Deus é vida e Ele solta fachos de luz e Ele solta a iluminação, essas ondas, elas têm o que dentro delas? Elas têm o que dentro delas? Deus. Amém? Elas têm tudo que Deus é. Por isso que Pedro era tão cheio de Deus que a sombra de Pedro o quê? Curava. Você tem que decorar isso, pastor? Tem, irmão. Tem que decorar. Tu tem que decorar isso mais do que teus problemas. Amém? Porque tem gente que já decorou seus problemas, conta ele de trás para frente, de frente para trás. Agora vamos decorar sobre Deus? Que aí quando você decorar, você vence seus problemas. Amém? Aquele cara tinha decorado. Um anjo vem, ninguém me leva. Eu falei, não te perguntei isso, eu perguntei se você queria ser curado. Tem que decorar isso. Porque você está encontrando o caminho da vida. O caminho da vida, irmão. Eu fiz uma pergunta para Deus, falei, Senhor, me diz aí, como é que fica isso? Eu estou entendendo que batalha espiritual já é para ser no começo, no meio e no fim. Não tem separação. Quero falar sobre isso, mas eu estou falando sobre a luz. Não vai confundir? Aí dentro de mim veio a correlação entre encher do Espírito, batalha espiritual e reino da luz. Ainda veio essa palavra, correlação. Aí eu fui procurar facilitar e botei conexão. Mas eu entendo que correlação, Onesi, é melhor. Porque correlação é um termo da estatística. Correlação é um termo estatístico que mostra a ligação que tem entre uma variável e outra. Entre coisas que te fazem alcançar ou não um objetivo. Isso chama-se correlação. Como a espiritualidade é uma ciência, vale a pena muito bom você juntar todas elas. E eu queria entender por que quando eu começo a dizer eu vou jejuar para ser cheio do Espírito, naquela noite vem o demônio me atacar. E eu falo, eu não tinha ido buscar o Espírito Santo, agora vem Satanás? Eu li na Bíblia para ser cheio do Espírito Santo, daqui a pouco vem um demônio com a cara do meu avô? Não, agora eu vou buscar mais a Deus para poder ser mais santo. Daqui a pouco vem uma outra coisa. Ou daqui a pouco eu vou buscar a Deus para eu vencer um demônio e Deus fala, vai ser mais santo. E fica variáveis, fica isso dentro de uma linha, as variáveis ficam de um lado e do outro assim, aí você... Como é que é? Quem é o quê? Isso tem correlação. Eu fui orar agora, 21 dias de oração, ainda vou botar um jejum para vencer esse espírito de pobreza. Aí Deus vem e mostra um comportamento de ignorância e arrogância. Aí você fala, não estava falando de santidade, meu assunto era vencer a pobreza. Aqui é uma variável, aqui é outra variável. Você só queria ser batizado no Espírito Santo. Essa é uma variável, se encher do Espírito.
Mas daqui a pouco você começa a buscar Deus, tem uma noite, você acabou de orar, você sentiu um calor, quando você vai dormir, aí você vê o inferno na tua frente. E a maioria já testificou que não entendeu nada. É porque você não estava conseguindo fazer a correlação. Mas essa correlação, ela existe. E quando ela acaba? Nunca. Essa correlação, ela não para. E eu te provo ela hoje em Efésios 6:10, que é um capítulo estritamente usado para a batalha espiritual. Mas eu vou te mostrar em Efésios 6:10, que é batalha espiritual, relacionamento com o Espírito Santo, e tudo junto. E vou te mostrar também em Efésios 6:10, que a armadura de Deus não é para a batalha. A armadura de Deus não é para você batalhar. Não é. A maioria quer botar a armadura no meio da batalha. E não é para a batalha. Eu vou deixar todo mundo em crise já para ficar bom. Que aí o desejo de aprender aumenta. Nós vamos bater nessas árvores até elas caírem. E elas vão cair uma por uma. Efésios capítulo 6. Então, o título da palavra hoje, e amanhã quando eu for falar sobre ser cheio do Espírito, você não vai mais pensar, ontem o pastor falou de batalha espiritual, hoje é ser cheio do... Não. O que a sua mente vai entender estatisticamente é que nós estamos criando uma correlação. E elas não vão se afastar, elas vão se unir. E elas unidas, inclusive, te darão o que você tanto deseja, que é o teu direito em Cristo. Como que eu vou saber que o que eu estou querendo é de Deus? Amigo, se o que você deseja está na Bíblia, é o teu direito, então fique firme. Amém? Fica firme. Fica firmão. Aleluia? Agora, se o seu desejo for qualquer bobagem, qualquer tolice, que durante tua busca você entenda o quanto o seu desejo era tolo. Amém? Estava num lugar aí, o cara falou assim, eu falei, houve uma época que meu desejo era ter um carro bonitão, ele falou assim, para gastar nos seus deleites, né? O cara nem se libertou das drogas e já entendeu que aquilo era um desejo o quê? Tolo, bobo. Comparado ao que Deus quer que eu gaste meu tempo, aquilo é uma bobagem. E hoje isso não ocupa na minha mente um espaço. Hoje eu sei que aquilo é uma demais coisa. Mais importante do que isso é o que está para... É tudo o que a matéria não pode te dar. Amém? Inclusive chegar em um ambiente e amarrar todos os demônios que faz alguém viciado. Algo muito maior. Quando eu vi uma vez o T.B. Joshua, que hoje está na glória, veio uma família da Suíça. Ou foi da Suíça ou foi da Inglaterra. E aquele homem de 1,60 m. E quando eu falo isso, eu não estou querendo botar aqui ênfase em cura. Amém? Eu só estou mostrando uma das manifestações. Porque a igreja dele também fazia o quê? Tinha um dia de culto que era só para dar comida para os pobres. E dava tonelada de comida. Aí era riqueza, fala dinheiro. Amém? Porque tem hora que você fica muito encafifado com cura e se esquece de outros assuntos. E talvez eu seja o culpado disso. Talvez você tenha que se preocupar com o seu caráter e está preocupado com o quê? Com cura. Tem que se preocupar com sua casa e está preocupado com o quê? Com cura. Então eu vou falar desse assunto, mas ele não é o principal. Amém? Fechou isso aí? Porque todo mundo que eu fico vendo encafifado muito com isso, não consegue nem isso e nem nada. Mas, aquele camarada lá, vou te mostrar uma das maneiras de libertar uma geração inteira. O cara chega lá com a filha que não conseguia respirar. A menina levava um tubo do lado dela assim, ó, um balão de oxigênio para todo lugar. E ela sozinha tomava uns 10 remédios. Só que não bastava ela, o pai também tomava mais uns 10. O pai e ela junto, e o irmão ou a mãe tomava 40.
Todo mundo carregava os 40 remédios para onde fosse. Aí saíram da Alemanha, ou foi da Inglaterra, e foram lá na África para receber uma oração. Alguém está ouvindo? Vou dizer, tinha um dia do culto que era para alimentar os doentes. Aí ele dava milhares de toneladas de comida para os pobres, porque a igreja também era rica. E é uma das manifestações do reino, é libertação financeira, porque o dinheiro é de Deus. O dinheiro é de Deus. Às vezes para o mesmo que ele curava, ou para a mesma pessoa que libertava de um espírito de prostituição, para uma mulher que se prostituía, ou para um garoto que se prostituía, orava, saía o demônio da prostituição ou das drogas, e logo em seguida ele dava o dinheiro para voltar para casa e o dinheiro para pagar a faculdade daquela ex-prostituta. Quem está ouvindo? Então é uma libertação total. Alguém me ouve? Então, eu estava vendo aqui num dia, e aí o camarada vai naquela fila de oração, ora, aquele pai é liberto, a filha é liberta. Logo em seguida, 5 dias depois, está ele lá celebrando, e aquela mesa com os aparelhos de respiração e os remédios tudo ali, e os pai e a filha respirando livremente. Livremente. Menos 40 remédios. E estou falando 40 para eu não mentir, porque parece que era 56. E para quem é escravo de remédio sabe que um vai puxando o outro. O que levava uma pessoa, ou o ministério dele, a igreja dele, dar um comando, uma oração, e alguém voltar para o seu país sem toda aquela desgraça na bolsa? A manifestação do quê? Do reino de Deus. E na cabeça daquele homem e da sua equipe não havia dúvida alguma de que aquilo deveria acontecer. E para não ter dúvida de que devia acontecer, esse assunto estava resolvido. Libertação, enchimento do Espírito, reino da luz, largar de lado as trevas. Quem me entende? E é essa compreensão que estamos entendendo. Aí quando você via alguém daquele grupo indo para o monte, ficar orando 4 dias, ou dentro da própria igreja, não era o jejum pelo jejum, a oração pela oração, o sacrifício pelo sacrifício. É toda essa disciplina espiritual que habilita o teu corpo para extrair essas verdades e trazê-las para dentro de você. Está claro isso? Aí é por isso que uma oração, um comando, um tapa, uma música, e a coisa já começa a acontecer. E já tem alguém já com a bacia lá para ver a pessoa vomitar a sujeira. No meio do culto, bota a bacia, bota o pratinho, vai lá vomitar no banheiro, porque é normal, porque está tudo no pacote. Amém? Já está tudo no pacote. Então você entendeu essa questão da correlação? Sim ou não? Sim. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu quero que você não leia ali, se você tiver Bíblia. Eu quero que você leia a sua Bíblia. Amanhã, quando vocês estiverem orando, quando vocês estiverem fazendo os seus sacrifícios espirituais, seus propósitos, vocês vão orar com essa mentalidade. E quando você agarrar essa mentalidade, você vai perceber que Deus vai ter liberdade para jogar mais outra verdade na sua cabeça. Ele vai armar a tua mente. Não vai mais ter essa história de como é que pode isso. Quem aqui, quando não entendia, ficava assim, mas como é que pode? Levanta a mão. Como é que pode, depois de um momento tão gostoso com Deus, Deus me mostrar uma coisa tão esquisita dessa? Quem já passou por esse como é que pode, além de mim? Pois é. Agora você não vai mais dizer como é que pode. O que você vai dizer é obrigado por me mostrar. Agora arranca isso da minha vida e do meu redor. Amém? Se entendeu, dê um aplauso ao Senhor. Vamos agradecê-lo. Efésios capítulo 6. A correlação. Entenderam por alto esse termo estatístico?
Entenderam? A estatística. Qual é a correlação entre o frio e a venda de café? Qual é a correlação entre o frio e a queda na venda de sorvete? Então é o quê? Correlação. Se esfria, a venda de gelado o quê? Cai. Deu para entender? Isso chama-se correlação. Qual é a correlação que existe entre eu começar a buscar o Espírito Santo e eu ser atacado por um bando de demônio? Qual é a correlação que existe entre eu dizer, agora eu vou me submeter mais a Deus e parecer agora que os demônios tudo se levantaram contra mim? Chama-se o que, irmã Yaci? Correlação. Qual a correlação de eu não estou nem aí para meus filhos que estão no mundo, mas no dia que eu resolvo melhorar a minha percepção, parece que os demônios de todo mundo agora querem me impedir de orar por eles. Qual é a correlação? Toda correlação. Toda. Porque não se afasta isso. Isso caminha colado. Amém? E para que serve isso na minha vida? Serve para eu não parar. Porque a maioria parou por não entender. E por ter parado não conseguiu vitória. Vou repetir, a maioria para e não tem vitória. Quando na realidade a vitória já é nossa. Graças a Deus pela vitória que é em Cristo Jesus, né? Que nos dá a vitória em Cristo, já é nosso. Já é tudo nosso. Aleluia. Efésios capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e o que, amados? Na força do seu poder. Duas ordens, pastor. Se fortalecer no Senhor e o que? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeira ordem, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Primeira ordem, se fortaleçam. Se fortaleçam. Já são crentes, se fortaleçam. Segunda ordem, versículo 11, revesti-vos. Primeira ordemzinha, se fortalecer. Segunda ordem, se revestir. Primeira ordem, se fortalecer. Segunda ordem, se revestir. Qual é a primeira ordem? Se fortalecer. Segunda ordem, se revestir. Qual é a primeira? Se fortalecer. Qual é a segunda? Se revestir. De onde vem a força? Fortalecei-vos. Quem é que dá a roupa? Quem dá a roupa? Quem dá a roupa? O Senhor. Logo, a fonte da força e da roupa é a mesma, Deus. Já estou começando a provar que não tem separação. Tá pegando? Quem é o dono da força? Deus, o Senhor, teu Pai. Amém? Para melhorar mais, para fortalecer a tua identidade, fala assim, meu Pai. Teve hora que eu comecei a chorar aqui. Quando eu estava tocando e eu estava dizendo, vitorioso é, na tempestade está. E saber que não é o Deus de Jacó, é o meu Pai. E eu poder dizer assim, teu nome infalível é, eu tenho um Pai infalível. Isso não tem preço. Amém? Fortalecei-vos no Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então a força vem de quem? A armadura é de quem? Isso quer dizer que quando eu me aproximo de Deus e me aproximo dele, ele me dá força, mas ele não me dá só a força. Ele fala, meu filho, você também precisa de uma armadura. Sansão tinha força, mas estava sem a armadura e morreu. Agora você entende porque não adianta só ter força. Você tem que ter a força e também tem que ter a armadura.
Mas como o objetivo hoje é só falar da correlação, de onde vêm as duas coisas? De uma única fonte, Deus. Para eu ter força, tenho que ir a quem? Para eu receber a armadura, tenho que ir a quem? A Deus. Está facilitando? Fechou? Estou em oração. A Deus. Me dá força. Estou em jejum. Me dá armadura. Me explica qual é a ligação com o Pentecoste, que até agora não caiu a ficha. Vai cair agora. Vai fazer até barulho. Para quem é do tempo da ficha. Atos capítulo 1, verso 8. Jesus falou ali naquele texto: fique em Jerusalém, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de força, de dínamo. Porque recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre você não só para que tenha línguas de fogo e você fique sentindo que está voando. Eu estou me sentindo voando. E quando eu estou aqui nesse lugar, e quando eu estou no Espírito, é como se eu não quisesse nunca mais sair. É tão gostoso esse momento. É tão bom ficar nesses cultos avivados. Seria tão bom que esses cultos com Deus assim nunca acabassem, porque é tão chato depois que a gente sai por aquela porta, ou pela porta do sítio. Parece que a vida, porque interpretou esse derramamento de uma forma inocente. O derramar do Espírito é tanto para te dar esse gozo inefável e essa alegria, quanto também te dar o quê? Power, poder. Amém? Tá pegando aí? Então eu saio todo assim, aleluiado, parecendo que tomei o cogumelo de Cristo, né? Teve um que falou, pastor Luciano Subirá, cara, é melhor do que cogumelo, porque o cara era muito drogadão. Aí quando ele se converteu e se encheu do Espírito, ele falou, cara, é melhor do que cogumelo, quando Deus desceu nele. A sensação é muito melhor. Então é muito melhor do que cogumelo. Agora, não é só para te fazer ter sensações, é para te fazer vencer batalhas. Para que Deus vai te dar poder, amigo? É para você ficar mostrando, papai, a minha espada, como é que ela brilha? Para ficar brincando? Pai, como é que sai poder da minha mão? Você acha que é para isso? Esse poder tem função, amém? Esse poder tem função, fera. O poder tem função. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de quem? De Deus. O que Paulo mandou aquela igreja fazer? Se fortalecer em quem? Se fortalecer em quem? Em Deus, no Senhor. E no que mais? E na força do seu poder. A presença e o quê? E o poder. Presença e poder. Essa presença que te anima, que te alegra, que te deixa calmo, que te sossega, que te acalma. Mas Deus fala, tem outra coisa em mim além da minha presença para eu te dar, o meu poder. Aquilo que eu venço o demônio, aquilo que eu venço a dificuldade, aquilo que eu venço, aquilo que Cristo venceu o pecado. O poder. Dínamo, dinamite. Sai da minha presença com dinamite. Com força e com dinamite. Força para empurrar e dinamite para explodir. E não apenas isso. Você tem que se revestir. Sai com a roupa também, com a armadura. Isso tudo é necessário nesses dias que vocês estão pedindo a Deus por coisas na tua vida. E inclusive por coisas que parece que não querem soltar, que não querem sair. Ou por coisas que vão e depois elas voltam.
Eu vou lhes dar depois, dá porque eu não vou cobrar o livro. Talvez a única coisa que vai ser cobrada é a encadernação, R$5. Do papel e do, como é que fala? E do espiral e da capa. Um livro de um homem que lutou em 1847 com uma mulher que era louca. Que hoje, na maioria dos casos da igreja, o que se faz com uma pessoa maluca? Vamos orar até ficar bom? É isso? Hã? Interna faz o que mais? Hospício, amarra, né? Na maioria dos casos é assim ou eu estou exagerando? Ou nem se fala do assunto. A maior parte do assunto é não falar. Sabe o que esse homem fez depois de muita dor de cabeça? Resolveu entrar no assunto com Deus. Porque quando ele começou a lidar com essa mulher, essa moça, no iniciozinho, ele clamou o nome de Jesus. O demônio veio e saiu. Daqui a pouco veio pior. Ele falou que parece que quanto mais um vinha, um saía, outros voltavam. Ele falou assim, a coisa ficava a cada momento pior. Só que ele não desistiu. É aqui que muitos erram. Aí ele descobriu o poder da palavra. A moça continuou dando o chilique. Aí ele falou, e o que aconteceria se eu jejuasse? E quanto mais ele via o poder das trevas manifestando, mais com raiva ele ficava, porque ele dizia, se as trevas têm esse poder, e a palavra diz que Deus tem todo o poder, eu quero entender, conhecer e ver esse poder. Alguém me ouve? E o pior, não era africano, não era brasileiro, era um alemão, meu irmão. Era um alemão. Porque se fosse de raiz africana ia falar, tem macumba. É macumba. Mas lá era alemão. Mas no que ele foi futucando não tinha macumba, tinha bruxaria. Tinha uns ossinhos lá na casa da garota. Tinha uns papelzinhos cortados, tinha uns ossos. A família deles, tudo de brancões, de alemães, tinha altas ligações com a bruxaria. Mas a teologia dele impedia ele de entender isso. Mas os demônios estavam ali, cobrando. Estou preparando esse livro para vocês. Esse vai ser no próximo jejum. Mas pega logo essa. Quando ele se aproximava de Deus e parecia que um tinha saído, ele disse, parecia que vinha mais. Mas diferente de nós mesmos, a começar por mim, quando ele percebia que a oposição aumentava, o que ele fazia? Ele buscava mais. E essa busca ininterrupta dele por Deus e por sua palavra em jejum e oração e santificação, durou 1 ano e 6 meses. Sem parar. Repita comigo, 1 ano e 6 meses. E o que aconteceu com a moça? Eu vou te dizer o que aconteceu com a moça e com os irmãos todos que tinham loucura. A moça e os irmãos todos foram libertos. A moça e os irmãos todos. Em um quadro de filme, numa noite de tempestade. Quando aquele espírito de loucura e suicídio queria matá-la. E uma coisa assim fora do comum aconteceu. E depois desse período, um raio do céu caiu sobre aquele lugar, aonde ele fala que foi o dia que o reino veio com poder. E daí o filho dele escreveu o livro Thy Kingdom Come, que vem o teu reino. E curas era a coisa mais normal, expulsão de demônio ficou comum, e pessoas de várias cidades passaram aí naquele lugar para receber o que aquele homem e aquele grupo estavam buscando e encontrou. Alguém está me ouvindo? Mas alguém entendeu quando o cara falou que quando ele clamou o nome de Cristo, deu uma melhoradinha, daqui a pouco piorou tudo? E ele disse que parece que quanto mais a gente orava, saia um, piorava o negócio? O que estava acontecendo? É que os espíritos
territoriais e familiares que mandavam naquela família de geração em geração, não queria o quê? Não queria sair. E estava peitando o pastor recém-formado de 33 anos. E a mocinha, Maluquete, era da igreja. A Maluquete era da igreja. Os irmãos Maluquete eram da igreja. Era todo mundo da igreja. Mas que nunca tinham sido de fato libertos. Está complicado ou será que está clareando? Mas onde eu quero chegar era quando esse homem disse: a gente clamava o nome de Cristo, melhorava, daqui a pouco piorava, daqui a pouco fui ver o poder da palavra, daqui a pouco foi o poder do jejum, ele foi juntando tudo. E de maneira perseverante, depois de engatar 1 ano e 4 meses, ou foi 6 meses sem parar, regaçou tudo no mundo das trevas. E aquele território passou a ser de fato o território de Jesus. Agora, tem uma palavrinha. O nome da palavrinha é sem parar. É perseverança. Agora, você está dizendo que eu vou ficar em jejum 1 ano e 4 meses? Não, amigo. Tem as pausas, né? Tem pausa, igual campeonato. Quanto tempo vai durar o campeonato? 1 ano. O cara joga todo dia? Mas o período do campeonato é o quê? É 1 ano. Ele só para descansar e o quê? E volta. E joga, para e volta. Aí você fala que o período do campeonato foi 1 ano, 8 meses. E naquele período tem o vitorioso ou o perdedor. Até aqui está claro, irmãos? Amém? Qual é a correlação que tem, Fátima, entre se encher do Espírito e de batalha espiritual? Esse pastor, no início, era cheio do Espírito? Bora, pode falar, era cheio do Espírito? Sim ou não? Não era. Ele era cheio de teologia. Ele era cheio de teologia, de letra. Mas ele não sabia nem que tinha poder do Espírito. E por acidente bateu de frente com uma mulher maluca. E o demônio quase que deu uma surra nele. E ao invés de fugir e dar explicações baratas, ele foi procurar quem? Foi procurar quem? Deus. E ele e o prefeito do povoado. Porque quando a mulher endemoniava, era uma cidade pequena, ia ele e o prefeito buscar Deus. Amém? E eles dois mais cegos mais cego do que no meio do tiroteio. Mas olharam para o alto. E o Deus do alto, em 1 ano e meio, palestrou com eles e ajudou eles. Serve para mim? Serve para você? Serve para mim? Serve para você? Mas qual a palavra que eu estou te falando aqui, que esse cara, depois que engatou, fez o quê? Ele o quê? Permaneceu. Esse outro aqui, Pablo, que eu falei, Tarote, não é esse nome, que é um nome assim? Ele ficou 16 anos orando para a igreja dele abrir os olhos. Ele ficou orando 16 anos para Deus abrir o olho da igreja. 16 anos. Não é 16 dias, ele ficou 16 anos. Ah, mas é muito tempo, mas tem gente que já está em gerações e gerações com a mesma o quê? História é melhor orar 16 anos? Você está dizendo que eu botei que orar 16 anos? Não estou te falando isso. Eu estou falando só de uma coisinha chamada perseverança. Agora, ele perseverou 16 anos, experimentou e passou mais de 20 pregando o que ele orou 16. Eu vou repetir. Ele já estava há mais de 20 pregando sobre naquilo que ele perseverou. Perseverou 16 e agora ele ensina ao mundo todo o que ele recebeu nos 16 anos. Alguém me ouve? Qual é a relação que tem entre batalha espiritual e se encher de Deus? Recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito. Eles receberam poder para pregar o evangelho de quem? Do reino. Quando eles pregam, 3.000 pessoas saem das mãos de quem? De Satanás. Quando eles expulsam demônio,
de um território. Qual o território? Do corpo das pessoas. É pelo poder de quem? Do Espírito, pelo poder de Jesus. Isso deve fortalecer você para meter as caras na busca pelo Espírito Santo. Perceba, você sabe de uma coisa aqui, essa coisa te empurra para onde? Para cá. Então se eu entro mais nele, eu recebo poder para vencer isso. Aí você entra mais aqui, aí daqui você vem para cá, aí daqui você vem para cá, e você vai andando, sabe? Então quer dizer que nesse poder também eu posso orar por uma juventude que não quer o evangelho, mas o poder de Deus vem ali e desamarra as cadeias, isso. Então agora a gente vai orar por evangelização, mas se enchendo de Deus, batalha espiritual e evangelizando. E eu ando dentro dessas três variáveis aqui, dessas três vertentes aqui o tempo inteiro. Quando chega lá no final, eu estou cheio de Deus, eu estou firme e salvei pessoas. E qual a ligação entre reino da luz? Se o cara saiu do reino das trevas, para onde ele veio? Para o reino da luz. Façam suas orações e seus jejuns com essa mentalidade. Agora, por que não temos que lutar contra a carne nem o sangue? Mas contra quem? Principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Então, tira da tua cabeça bater boca com pessoas. Sabe por que homens espirituais de verdade pouco falam e pouco discutem? Não é porque eles são tolos, é porque eles sabem que pessoas não resolvem nada. Por isso eles não discutem com pessoas. Quanto mais brigão, mais carnal uma pessoa é. Eu vou explicar de novo. Quando você vê um homem espiritual de verdade, ele fala pouco, conversa pouco e não discute com quem parecia que tinha que discutir. Porque a visão dele ou a visão dela é uma visão totalmente diferente. Sabe que na realidade tudo de ruim que rola no mundo natural tem uma origem sobrenatural. No mundo espiritual. Por isso que não fica de bate-boca. Quanto mais bate-boca, mais carnal é. E eu oro a Deus que você entre numa dimensão que você vai ter vergonha das vezes que você brigou. Quando você devia ter só ficado calado. Porque as minhas vergonhas eu já andei tendo já. Aí, quando Deus te leva para buscar mais a Deus, para se tornar mais manso, e você pensa que é só fruto do Espírito, você vai descobrir que o fruto do Espírito também é arma de quê? De guerra. Porque quando você fica manso, é que você não bate mais boca com ninguém, mas o teu espírito está aleluiado contra as forças do inferno. Tem hora que você está calado diante de uma situação, mas o teu espírito está em chamas diante das trevas. Então você está em guerra no mundo espiritual e calado no mundo natural. Era o que acontecia com Moisés quando o povo estava naquela loucura e ele ajoelhava. E quando ele ajoelhava, as coisas aconteciam no mundo espiritual. Mas se calar diante de uma coisa que eu tenho razão é humilhante. Pois é, no hebraico, quando Moisés disse que ele era o cara mais manso, quer dizer, ele foi o homem que Deus mais humilhou na terra. E por ter humilhado, ele conseguia conhecer a Deus. Isso é o significado de humilhação. E para você que luta contra isso, você sabe que os episódios que mais te amansaram foram pessoas chatas e difíceis que você tinha que lidar. Foram as ferramentas que Deus usou para te acalmar. Quem sabe disso, levanta a mão. Quem está recebendo, diga glória a Deus. A correlação aqui está comendo solta, não está? Estamos andando em todos os setores aqui? A gente está andando no batismo no Espírito Santo?
Estamos andando em batalha espiritual, estamos andando em reino das trevas, passando lá no reino da luz, e agora vendo fruto do Espírito, que também é arma espiritual. Que também é armadura. Então, nesses dias e nos próximos dias desse ano de 2022, você vai sair empoderado. Você vai sair ultra empoderado. Você termina o ano de 2022 de uma forma ruponeica, ou seja, mais que vencedora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, ficar o quê? Firmes. O Senhor não me mostrou. O Senhor está dizendo que a armadura de Deus não é para a guerra? Não, não é não. Aqui, ó, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes durante a guerra. É isso? Para que serve, Lucilene? Para que serve Tamires, Jefferson, pastora? Para que serve, Dinha? Para que serve, Paulo, a armadura de Deus? Para que serve a armadura? Para que serve a armadura de Deus? Para eu ficar firme dentro da guerra ou contra a cilada? A armadura é para não cair na cilada. Tá pegando aí? Tem gente que já caiu, já se lambuzou, já se lascou todo e quer botar a armadura. Não, amigo, aí é uma outra história. Já se quebrou tudo, se ferrou todo, aí tem que sair de dentro do buraco, tem que mandar o Rambo lá buscar, salvar, tirar de dentro da situação. Alguém tá pegando? Tá pegando aí, Isaú? A armadura, viu? Quando eu falei, você achou que eu estava trolando? A armadura não é para a batalha. A armadura, filho, é para não cair dentro da batalha. É para quando a batalha começar, você não ter caído na cilada, porque o diabo não vai te derrubar na batalha, ele vai armar a cilada. Então a armadura já te prepara para você ver a cilada. Cilada. Quem aqui já tomou umas quedas e falou, caramba, eu não consegui enxergar que aquilo era uma cilada? Amém? Ciladas. Então, se me encher do Espírito, me livra também das ciladas. E você sabe que as ciladas geralmente são assim, cavernosas, cavernantes, ou são ciladas assim, lindas, bonitas? E quando você vem falar, caramba, como eu caí naquilo, mano, o prato foi todo lindo, parece que aquilo era tudo de Deus, e quando eu veio, eu dancei. Eu podia te falar umas 20 ciladas aqui, mas só o fato de você saber que a armadura não é para você botar quando a guerra começar, é para você botar antes da guerra existir, porque a guerra já está acontecendo, o conflito já está rolando, mas nesse conflito, para você que já saiu das trevas, ele vai armar um bocado de quê? De ciladas, e vai falar, vem para cá, entra aqui, cai aí, mas você com a força, a presença e a armadura, fala, isso é uma? Lembra daquele dia que eu te procurei e falei, olha meu filho, eu não vou fazer isso não, porque eu tive um sonho, que no começo começava bonito, no final acabava na desgraça, lembra? Aquilo ali era uma o quê? Era uma cilada. Era a gente fazer tráfico de droga? Não, era uma coisa boa. Mas de noite Deus falou assim, não faça, porque vai dar tudo errado no final. Eu fui a ele, ao Senhor, e ele me deu força para não fazer, porque o que eu ia querer fazer, e no fim aquilo era uma cilada. E no fim, pocou tudo na televisão. Agora imagina, se eu tivesse caído naquela cilada, como já caí em outras antes, eu estaria agora pregando isso aqui? Não. Não. Eu não estaria nessa concentração toda. Eu estaria em outro caminho. Talvez catando caco ainda das coisas, me ajustando ainda, cantando aquela música do cara, toma os pedaços do meu ser. Consertando tudo. Alguém está ouvindo?
Alguém está ouvindo? Faz isso, faz aquilo, vem aqui, vamos ali, entra aqui, é só um pouquinho. Se não tiver forte, tem demônio naquela cilada, disfarçado. Se não tiver armado, tem demônio naquela cilada. Não é nem a guerra, é a cilada. Agora, se você está armado, você não cai na cilada e não sucumbe na guerra. Porque o objetivo é, depois que você fazer tudo, permanecer inabalável. Inabalável. Permanecer inabalável. Porque para todos os efeitos, você cristão, você já alcançou partes do território espiritual. Você já está em Cristo. Você já experimenta de uma dimensão sobrenatural, mas ela está só começando. O reino é todo teu. O domínio é para você todo, é tudo teu, queridão. Mas você tem que ir pisando e tomando, porque Adão perdeu, Jesus reaveu e deu na tua mão e fala, agora é com vocês. Vão lá e toma tudo, que o pobre do Adão perdeu, mas eu reconquistei. Logo, ganhar 10 jovens, 20 jovens, ganhar um bairro, não é uma coisa que nossa estratégia ganhou. É um dever nosso, como igreja do reino, tomando de volta as pessoas que pertencem a Deus. Tomar famílias de volta, filhos de volta, casas de volta, gerações de volta, empregos de volta, fazenda de volta. Falar, isso aqui pertence tudo a Deus. Me devolve, sai, larga, solta. Esse dinheiro é de Deus, essa vida é de Deus, essa moça é de Deus, essa criança é de Deus. E você fala porque você está forte, fala porque está armado, fala porque está revestido, fala porque não vai ficar dizendo, eu não acredito nessas coisas. E enquanto você não crê nessas coisas, essas coisas estão tudo o quê? Essas coisas estão tudo o quê? Agindo. E eu encerro aqui nessa noite, e amanhã a gente continua. E eu vou falar uma coisa aqui agora, para quem já é crente, e até para quem não é ou quem é desviado. Hoje você volta. Quem aqui, quando fala armadura de Deus, já imagina aquela roupa do soldado romano? O capacete, o escudo. Imagina a roupa. Você fecha o olho e já imagina a roupa, o desenho da roupa. Levanta a mão. Ok, todo mundo. E quem aqui consegue lembrar da roupa, mas não lembra o que significa a roupa? É mais forte o que é a roupa ou o que significa a roupa? Mas quando Paulo falou da armadura, ele queria falar da roupa do soldado romano ou ele queria falar do que aquilo significa? Do significado. Mas eu fiquei me perguntando por que eu me lembro mais do capacete, da espada, do escudo, do sapato, do cinturão, mas eu não lembro dos nomes que vêm atrelado a cada coisa daquela. Por um momento eu cheguei a pensar que Paulo deu uma errada. Eu falei, chegar no céu e falar, Paulo, você não devia ter usado isso. E Paulo diria para mim assim, não, filho, criança. É porque naquela época era normal. Quando eu falasse isso, todo mundo ia, o quê? Mas coisa que eu fiz e que você até então não tinha feito, é explicar o que aquilo significa desde o começo. Por isso que os pregadores ficam 2 horas explicando, e o capacete romano tinha 2 quilos, e a espada de um romano, e o sapato. Aí as criancinhas botam aquela roupa, e botam uma... E de repente você vai descobrir que nada que tem a ver com a armadura é uma arma em si, nada. Nada é uma arma. Amém? Aí hoje, pela misericórdia de Deus, eu fui ver os nomes que estão ligados a essas armas, que a gente vai esquecer a armadura hoje. A gente vai entender agora só o que vem do nome. Por favor, Xavier, o 2 Xavier, pode distribuir, né? Se puder 4 pessoas para andar rápido. Aí você leva para casa. Isso é rápido, por favor, e dá um pouquinho de água. Eu estou conseguindo construir o raciocínio, sim ou não? Eu estou conseguindo
pela misericórdia de Deus, te ajudar a desenvolver perseverança? Está desatando perseverança em você? Está desatando? Está começando a explicar algumas coisas? Sim ou não? Hã? Quem está falando e como? Amém? Mais alguém? Quem aqui, a partir de amanhã, quando falar, me enche do Espírito, e se sofrer um ataque diabólico, não vai dizer assim, eu, hein, cruz credo. Vai dizer assim, já sei o que está acontecendo. Você vai falar assim, Deus, eu me rendo a Ti nessa área que eu não me rendia. Aí aparece um demônio e fala, vai não, você é meu. Vai não, eu mando aí nisso. Tempão que eu estou mandando nessa área da tua vida. Aí você fala assim, Espírito Santo, vem. Eu não pertenço ao diabo coisa nenhuma. Então você está tendo, ao mesmo tempo que você se enche, você se prepara para a guerra. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Só resiste no dia mau quem não caiu na cilada. Alguém me ouve? Só não cai no dia mau quem não caiu na cilada. Caiu na cilada, fera, já perdeu. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Teve um período aí que eu estava passando uns apertos, rapaz. Aí alguém começou a falar mal de mim no Facebook. Aí alguém vinha e falava assim, você não viu o que a pessoa está falando não? Eu falei, não. Está acabando com o senhor no Facebook. Você não vai fazer nada? Eu falei, não. Você não vai falar nada? Eu falei, não. Porque eu sei que eu estou certo. Deixa falar sozinha. Ah, mas tem A, B e C que está concordando. Deixa eles o quê? Deixa eles o quê? Concordarem. Aquilo era o quê? Aquilo era uma cilada. Para eu ir lá me defender, para eu me indispor, para eu pecar. Aí eu fiquei quieto. Fim da história. O motivo pelo qual eu estava sendo detonado se cumpriu tudo. Uma coisa após a outra. 4 anos depois. Alguém me ouve? E se eu tivesse ido lá me indispor? Hã? Talvez eu perdesse a cabeça. Eu caísse dentro de um território que não é o meu. Alguém está ouvindo? Essa é uma das ciladas. Tem muitas. Talvez amanhã Deus vai te ensinar a evitar algumas. Indo para o trabalho, no trabalho, na volta, no WhatsApp, etc. E etc. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter feito tudo, ficar o quê? Firmes. Agora vamos lá. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... Agora eu quero que você fale o que de fato Paulo queria dizer. Com a... Vamos então, eu não vou falar mais nenhuma peça da armadura. Vamos lá. Primeira coisa que está vermelha. Primeira palavra que está vermelha. Bom, não, é verdade. Vai lá no Lucilene. Levanta a mão, Lucilene. Os óculos lá estão 50% de desconto, dependendo da armação. Amém? Vamos lá de novo. Personal dos olhos, dá uma passadinha lá. Vamos lá, irmão. Primeira palavra que está em vermelho aí é qual? A primeira. A verdade. O que é a armadura? O que é a minha armadura? A verdade. Qual é a segunda coisa que é a minha armadura? Justiça. Qual é a segunda coisa? A terceira coisa que é a minha armadura? Evangelho da paz. Qual é a quarta coisa da minha armadura? A fé. Qual é a quinta coisa? Salvação. Qual é a sexta coisa? O Espírito. Qual é a sétima coisa? A palavra de Deus. Qual é a oitava coisa? A oração e súplica no Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? E depois vigiando com o quê? Qual é a outra arma de defesa? Perseverança. Perseverança. Quando o irmão lá percebia que expulsava um e vinha 10, ele o quê?
perseverava. Ele não se afligia, ele perseverava. Perseverando com toda oração e súplica por todos os santos e por mim. Perceba, é uma arma mesmo? É uma arma? É uma arma? Um drone? É uma metralhadora que está falando aqui? Não. Quais são essas armas? Uma doutrina, um relacionamento com o Espírito. Tua relação com o Espírito é uma arma. Amém? Para o diabo, tua íntima relação com Deus é uma arma. Então, se ele quiser te desarmar, ele vai afetar a tua relação com o Espírito, porque a espada do Espírito, que é a palavra que sai da boca do Espírito. E Deus mandou você buscar se encher que se você se enche do Espírito, você jamais satisfaz o desejo da carne. Está entendendo? Então hoje eu fiz questão de tirar essas coisas da armadura, porque eu não quero saber qual era o tamanho da armadura do soldado romano. Eu estou em 2022. Eu quero saber o que Paulo de fato queria dizer. Tanto é que em outros momentos ele não usa armadura, ele fala armas da luz. Aos Coríntios ele não fala armadura. Em Colossenses ele não fala armadura. Ele fala de se vestir. Então quando eu me agarro à justiça de Deus, quando eu me agarro com o evangelho da paz, isso, a explicação é depois que o tempo já estourou. Aí, o que quer dizer que eu estou totalmente o quê? Revestido. E o diabo e joga seta, e bate, e dá rasteira, e cria armadilha, mas você está todo fechado. Se eu for usar uma linguagem de uma religião aí, o seu corpo está literalmente fechado. Sua cabeça cheia do assunto da salvação. É impressionante em lugares que eu tenho ido, quando eu chego no lugar, a cara da pessoa está desse jeito assim. Aí eu, em vez de eu tentar ficar mudando o ânimo e ser bobo da corte, eu começo a falar da Bíblia. Pá, 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 pá. Bíblia, 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 Cristo, Deus, Bíblia. Depois de uma hora o rosto da pessoa começa a mudar. Porque eu não sou animador de corte. Meu papel é encher a pessoa do capacete ou seja, encher sua cabeça com os assuntos da onde? Do céu, do reino do alto. Chegamos num lugar que o povo está se libertando de droga, o cara falou assim, poxa, desse jeito aí é diferente. Aí ampliou, aí ele falou assim, aí ampliou. Então não é só ficar libertando da droga. Eu falei, não, bobão, tu não tem que ficar todo dia dizendo assim, menos um dia. Você tem que entender o plano mais amplo. Não, mas se é assim então cara, aí aleluia. Se é assim então, aleluia. Glória a Deus. Então a droga, eu falei, a droga é só a droga, bobão. A droga foi o resto do resto que você foi parar sem entender o plano maior de Deus na tua vida. Você é um rei, sacerdote, príncipe. O que eu estava fazendo nessa pessoa, sem ela perceber? Enfiando nela o que? O capacete do quê? Colocando o que nos pés dela? O sapato com a preparação do evangelho da paz. E é com esse evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego. E eu te pergunto, então ficar bota o capacete, bota a arma, é isso? Às vezes a palavra de Deus, tu vai fazer assim com a palavra de Deus, é isso? Não. Hoje de manhã, quando aquela voz sorrateira falou, lá vai você de novo, sentar naquela cadeira, ouvir aqueles sermões, ler aqueles livros, lá vai você de novo. E eu disse, James, escravo de Jesus Cristo. James, escravo do Evangelho. Rapidinho aquela voz, o quê? Eu usei a mão ou a boca? Eu usei os pés também? Sim ou não? Sim, porque eu estava andando em direção ao meu quarto. Será que eu usei a mente? Sim. E por que eu posso enfrentar o diabo e você pode? Porque você foi justificada. Quando o diabo disser quem você pensa que é, você vai dizer assim, eu sou alguém lavada, comprada, remido com o sangue de Jesus. Ele me justificou. E você não pode me barrar, porque ele me comprou e agora eu sou comprado, eu sou lavado, eu sou diferenciado. Eu sou justo, eu sou justa. Aí você está usando o que? A couraça da justiça. E você continua entrando e tomando território. E a coisa continua acontecendo.
E as forças do mal falam, agora deu ruim. Agora ferrou. Agora ele já sabe. Agora não dá mais. Agora eu ofereço isso, ela não quer. Agora eu boto isso, ele não come. Agora parou com aquele viciozinho sem graça. Parou com aquelas conversações. Parou com aquele falatório. Agora eu tô ferrado. Agora eu tenho que fazer o quê? E lá vem Deus derramar poder sobre eles. Ih, pronto, tchau, fui. E deixa tudo para trás. E você sai pegando todos os despojos. Aí você fala e acontece. Você prega e converte. Você ora e a coisa flui. Você ora e o mal sai, porque esse conjunto de correlações estão em você e em mim. E esse conjunto de coisas chama-se Jesus Cristo. Ninguém aqui vai dizer, isso aí não vai dar em nada, vai ser igual no ano passado, fez 7 dias, depois não deu em nada. Vai dar em tudo, sabe por quê? Porque não é uma coisa solta. É tudo o quê? É tudo colado. Vamos falar bonito? Vamos falar difícil? Fala assim, é tudo correlato. Fala, é tudo correlato. Quando alguém te perguntar, fala assim, não, irmão, nós estamos em uma relação correlata com Deus no seu reino. Amém? Como? Correlata. É um termo da estatística espiritual que eu não entendia antes, mas agora eu entendo. E por não ter entendido no passado, eu parei. Agora eu não paro mais. E se eu persevero com toda oração e súplica, eu venço, e eu fico firme, e eu liberto, porque ao Pai agradou te dar o reino. Sexta-feira nós teremos vigília, vai ser 2 plenárias, vai começar às 9 da noite, de 9 à meia-noite, depois dá uma pausa para janta, depois a gente emenda a noite, os soldados do reino se preparando para essa guerra linda. Aleluia! Ah, eu estou empolgado, irmão. Porque a espada do Espírito é a palavra. E a palavra é viva. Isso quer dizer que quanto mais eu me encho da palavra, mais vivo você e eu ficamos. Então quando você fala assim, eu reconheço que eu não estou nem lendo a Bíblia, eu vou te dizer, eu reconheço que você já está ferrado. Reconheço que você já perdeu. Eu só tenho que reconhecer que você não está, você está perdendo. Amém? Porque uma das armas é a que é viva aí, mais cortante, que penetra juntas e que destrói as fortaleza. Não é fortaleza que você quer vencer? Não é demônio que você quer ver embora? Bem-vindo ao clube. Tá sentindo aí? Então pode ir lá na frente já glorificar. Quem entendeu e quer à frente agora, e o louvor vitorioso é...